Você já ouviu falar nas cidades secretas ou fechadas da Rússia? Só o nome já parece saído de um filme de espionagem ou de ficção científica, certo? Mas acredite, esses lugares não são obra da imaginação. Na Rússia, essas cidades existiram de verdade. E, em alguns casos, ainda existem. Criadas no auge da União Soviética, em meio à paranoia e ao sigilo absoluto, elas não apareciam em mapas, e só os escolhidos podiam sequer chegar perto. Mas o que levou ao surgimento dessas cidades? Por que elas eram tão ocultas? E o que aconteceu depois que a União Soviética desmoronou? Hoje, o Belo Mundo te leva em uma viagem fascinante ao passado e ao presente dessas cidades que, durante décadas, ficaram invisíveis para o mundo, mas guardavam segredos capazes de moldar a história global. Antes de explorarmos essas cidades misteriosas, é importante entender o que são esses lugares e por que são conhecidas como cidades fechadas ou secretas. Uma cidade fechada é um assentamento onde regras rígidas controlam quem pode entrar, sair ou até mesmo viver ali. Para visitá-las, ou passar uma noite sequer, era necessário ter uma autorização especial. Esses lugares não eram apenas bases militares ou instalações de pesquisa ultra-secretas. Eram verdadeiros centros estratégicos, projetados para operar com maior liberdade e espaço do que uma base convencional poderia oferecer. Mas não era só o trabalho clandestino que definia essas cidades. Muitas tinham uma comunidade fixa, famílias de trabalhadores, comerciantes de confiança e outros moradores cuidadosamente selecionados. A vida por lá era, ao mesmo tempo, isolada do mundo exterior e completamente voltada para objetivos secretos. Durante a Guerra Fria, a União Soviética criou dezenas dessas cidades fechadas, escondendo-as não só dos mapas, mas também das conversas e dos olhos curiosos. E, mesmo após o colapso da União Soviética em 1991, várias dessas cidades continuam existindo nos estados pós-soviéticos, especialmente na Rússia. Agora que você já sabe o que define esses lugares, é hora de viajar conosco até essas localidades enigmáticas. Número 1. Arzamas 16, Sarov. Se vamos começar por histórias de sigilo total, nada mais justo do que trazer a lendária Arzamas 16 para a roda. Essa cidade, que hoje leva o nome de Sarov, é o sinônimo perfeito de berço do programa nuclear soviético. E olha que o caos científico foi grande. Foi lá que os maiores cérebros do país trabalharam no projeto da bomba atômica e depois da bomba de hidrogênio. No papel, o lugar não existia. Era apenas um endereço postal secreto, onde físicos e engenheiros como o famoso Andrei Sájarov desenvolveram armamentos de destruição em massa. Por décadas, a cidade ficou fora dos mapas, cercada por alambrados e forças militares que controlavam cada acesso. Os moradores nem podiam falar onde viviam. Você tinha que ter autorização especial para pisar ali. Alguns chamavam de o Los Alamos soviético, em referência ao laboratório americano. Mas o que aconteceu com essa cidade depois do fim da União Soviética? Na verdade, não mudou muita coisa. A cidade recuperou o nome histórico de Sarov e ainda mantém laboratórios de pesquisa nuclear. Continua fechada, com acesso restrito, pois segue sendo um polo estratégico para o setor militar russo. O que restou do antigo Top Secret são muros, portões vigiados e a aura de um lugar onde o destino do mundo já esteve, literal e perigosamente, nas pranchetas dos cientistas. Número 2. Ozersk, Cidade 40. Se o mistério de Arzamas 16 já impressiona, espere até conhecer Ozersk, também chamada de Cidade 40, um dos berços do programa nuclear soviético e cenário de segredos tão sombrios quanto radioativos. Tudo começou nos anos 1940, quando a União Soviética estava desesperada para produzir plutônio e competir na corrida armamentista global. Nos Montes Urais, nasceu Ozersk, construída em tempo recorde para abrigar a usina nuclear Mayak, uma das maiores e mais secretas da época. E quando dizemos secreta, é sério.
A cidade sequer existia nos mapas, e para o mundo exterior era como se ninguém morasse ali. Mas quem vivia em Ozersk sabia que estava em um jogo perigoso. Cientistas e técnicos tinham o que muitos só podiam sonhar na União Soviética: bons apartamentos, acesso à cultura e serviços de qualidade. Só que esse privilégio vinha com um custo altíssimo. Ninguém entrava ou saía sem permissão, e viver ali era estar sob vigilância constante. Era um misto de luxo e prisão, onde o isolamento era o preço a pagar pelo progresso científico. E o que aconteceu quando o véu caiu com o fim da União Soviética? O mundo descobriu a dimensão dos desastres que Ozersk escondia. Em 1957, a usina Mayak, localizada em Ozersk, foi palco de um dos maiores desastres nucleares da história, liberando mais radiação do que o colapso de Chernobyl. Um tanque subterrâneo contendo resíduos nucleares de alto nível, armazenado de forma inadequada, explodiu, espalhando uma nuvem de contaminação que atingiu milhares de quilômetros quadrados. Mas o desastre de 1957 foi apenas a ponta do iceberg. Antes disso, grande parte dos resíduos nucleares da usina era despejada diretamente no rio Techa. Esse rio era a única fonte de água para dezenas de vilas ribeirinhas, como Musliumovo, onde os moradores dependiam dele para beber, lavar roupas e tomar banho. A contaminação devastou essas comunidades, espalhando doenças e sofrimento por gerações. Após o acidente, o despejo no rio cessou oficialmente, mas a prática foi substituída por algo igualmente assustador. Os resíduos começaram a ser descartados em lagos próximos à usina. O mais infame deles é o Lago Karachay, que se tornou conhecido como o lugar mais contaminado da Terra. Para ter uma ideia, isso representa entre 80% e 90% da radiação total liberada pelo desastre de Chernobyl. Número 3. Magnitogorsk. Magnitogorsk pode não ser tão fechada quanto Arzamas 16 ou Ozersk, mas isso não significa que sua história esteja livre de segredos e sombras. Essa cidade, construída na base da lendária montanha de ferro Magnitnaya, foi o coração pulsante do milagre industrial da União Soviética e um símbolo da propaganda stalinista. Nos anos 30, durante os ambiciosos planos quinquenais de Stalin, Magnitogorsk emergiu do nada como o maior polo siderúrgico do país. O objetivo? Abastecer a máquina de guerra soviética e transformar a cidade em um exemplo vivo do poder industrial socialista. Mas a realidade não era tão gloriosa quanto os cartazes propagandeavam. Os trabalhadores enfrentavam condições brutais, operando sob temperaturas extremas e em meio a uma poluição sufocante, tudo para manter as gigantescas fornalhas da usina MMK funcionando. Durante a Segunda Guerra e os períodos mais tensos da Guerra Fria, a cidade se tornou uma peça-chave na estratégia militar soviética, produzindo aço para tanques, aviões e outras máquinas de guerra. Por isso não é surpresa que a cidade tivesse acesso restrito a estrangeiros, envolta em uma aura de mistério que a mantinha fora do radar internacional. E o que aconteceu depois do colapso da União Soviética? Assim como o próprio país, o lugar sofreu. A crise econômica dos anos 90 atingiu em cheio suas fábricas, expondo décadas de defasagem tecnológica. Mas a usina MMK, um verdadeiro gigante industrial, sobreviveu e continua a operar em larga escala. Hoje, a cidade busca modernizar-se, mas o legado de seu passado não pode ser ignorado. Não é mais secreta no sentido estrito, mas carrega o peso de um passado de planejamento urbano agressivo, poluição intensa e uma cultura operária moldada por sacrifícios. Número 4. Zelezhnogorsk, Krasnoyarsk 26. Seguindo viagem, nossa próxima parada nos leva às profundezas da Sibéria, onde encontramos Zelezhnogorsk, antigamente conhecida como Krasnoyarsk 26. Essa cidade é o exemplo perfeito de ficar fora dos mapas. Literalmente. Ela não aparecia em lugar nenhum, e para o mundo exterior
simplesmente não existia. Localizada estrategicamente às margens do rio Yenisei, Zelezhnogorsk foi fundada nos anos 50, em plena corrida nuclear da Guerra Fria. Sua missão? Produzir plutônio para armas nucleares. E como qualquer outro polo estratégico da época, tudo ali era envolto em mistério e sigilo absoluto. Os moradores viviam sob um regime de vigilância constante. Entrar ou sair de Zelezhnogorsk sem autorização era impossível. No período pós-soviético, a Rússia teve que repensar sua indústria nuclear. Alguns dos reatores foram desativados, outros foram adaptados para gerar energia civil. A única coisa que não mudou é o status de fechada. Ainda hoje, porém, Zelezhnogorsk permanece sob rígido controle de acesso. O processo de abrir a cidade para visitas é lento e cheio de restrições. Número 5. Seversk, Tomsk, 7. Se o assunto é pesquisa nuclear, Seversk, que antigamente se chamava Tomsk 7, não fica atrás. Perto da cidade de Tomsk, na Sibéria Ocidental, ela surgiu na década de 50, como tantas outras localidades atômicas, cercada por muros, com acesso restrito e responsável pela produção de material físsil para bombas e reatores. Durante a era soviética, essa cidade simplesmente não existia para o mundo. Não aparecia nos mapas, e mencionar o que acontecia ali era proibido. Foi só em 1992, após o colapso da União Soviética, que a cidade recebeu um nome oficial e foi reconhecida publicamente. Mas não pense que isso significa fácil acesso. Ainda hoje, entrar aqui requer permissões especiais e os moradores continuam sob vigilância constante. O que realmente marcou a história do lugar, além do mistério que o cercava, foi o incidente de 1993. Uma explosão química em um tanque de resíduos altamente radioativos liberou uma quantidade significativa de contaminação nos arredores. As autoridades, como de costume, minimizaram o impacto, mas estudos independentes revelaram níveis perigosos de radiação em algumas áreas próximas. Hoje, Seversk permanece como um importante polo de atividades atômicas. A cidade abriga instalações de enriquecimento de urânio e reprocessamento de combustível nuclear, e a maior parte de sua população depende diretamente desse setor para sobreviver. Número 6. Lesnoy, Sverdlovsk 45. Localizada na região de Sverdlovsk, hoje Ekaterimburgo, Lesnoy é outro exemplo de um local que nasceu e cresceu à sombra do programa nuclear. Fundada em 1947, inicialmente como Sverdlovsk 45, foi essencial para a fabricação de componentes de bombas atômicas. Durante o período soviético, era fortemente guardada, literalmente envolta em floresta, como o próprio nome sugere. Les significa floresta em russo. Regras rígidas proibiam a saída de trabalhadores sem licenças, e quem morava ali recebia suprimentos diretamente do Estado, além de benefícios como escolas e hospitais de qualidade. E depois da queda, o que sobrou? Assim como aconteceu com todas as cidades secretas, o presidente Boris Yeltsin decretou em 92 que tais locais poderiam usar os seus nomes históricos. Contudo, a cidade manteve seu status de local fechado, abrigando fábricas responsáveis pela manutenção de ogivas nucleares e pelo desmantelamento de armamentos mais antigos. Até hoje a população não pode receber turistas sem autorização prévia e há checkpoints vigiados por militares. Ou seja, quem vive ali raramente fala sobre o que acontece dentro dos muros. Número 7. Snezhinsk, Chelyabinsk, 70. Se você gosta de frio e segredos, Snezhinsk ou Chelyabinsk 70, como era conhecida nos tempos soviéticos, é o lugar perfeito para alimentar a curiosidade, pelo menos na imaginação. O nome Snezhinsk, inspirado na palavra russa para neve, sneg, combina perfeitamente com o cenário gelado dos Montes Urais, onde essa cidade foi erguida para ser mais uma fortaleza da ciência nuclear.
Ao contrário de Arzamas 16, que foi o berço do projeto nuclear soviético, essa cidade surgiu para levar as pesquisas a um novo patamar. Nos anos 50 e 60, a corrida armamentista exigia cada vez mais locais como este. O laboratório de Snežinsk não apenas desenvolvia, mas também testava novas gerações de ogivas nucleares. Era um lugar onde a ciência e a paranoia da Guerra Fria caminhavam de mãos dadas. A vida na cidade, para quem fazia parte da elite científica e técnica, podia até parecer confortável. Boas moradias, serviços e acesso a recursos que muitos soviéticos nem sonhavam. Mas o preço era alto. Os moradores viviam cercados por checkpoints, isolados do resto do mundo e com uma liberdade que existia apenas dentro das muralhas. Com o fim da União Soviética, o município deixou de ser um segredo absoluto e até começou a colaborar, de forma limitada, com programas internacionais de não proliferação nuclear. Ainda assim, continua sendo uma cidade fechada e cheia de restrições. Número 8. Norilsk. Norilsk talvez seja a mais famosa entre as cidades secretas, ou semi-secretas, da Rússia, embora sua história não esteja ligada diretamente ao programa nuclear. Situada no extremo norte da Sibéria, bem acima do Círculo Polar Ártico, ela se tornou um dos maiores centros de mineração de níquel, cobre e paládio, recursos essenciais para a indústria soviética. E como muitas cidades dessa lista, esteve fora do alcance de estrangeiros por muito tempo, mantendo um ar de exclusividade e isolamento. Mas o que realmente marca esse lugar é a brutalidade do seu passado. Nos anos 30 e 40, a cidade foi construída e operada por prisioneiros do sistema Gulag, onde prisioneiros políticos e condenados eram enviados para construir e operar as minas sob condições climáticas quase inimagináveis. Só para se ter noção, as temperaturas por lá podem despencar para menos 50 graus Celsius, enquanto tempestades de neve varrem a paisagem com uma força implacável. Ou seja, para os prisioneiros, Norilsk era literalmente um inferno congelante. Além do frio extremo, há outro pesadelo que define a cidade: a poluição. Norilsk é conhecida como uma das localidades mais poluídas do mundo, graças às suas gigantescas fundições que lançam toneladas de poluentes na atmosfera. O impacto ambiental é tão devastador que as árvores em volta da cidade morreram há décadas e o ar contém níveis alarmantes de dióxido de enxofre. Após o colapso da União Soviética, Norilsk permaneceu como um lugar difícil de se viver, mas atrativo para quem busca salários relativamente altos nas minas, agora controladas por grandes corporações russas. Embora a cidade não seja totalmente fechada, ainda existem restrições para estrangeiros, que precisam de permissões especiais para visitá-la. Número 9. Vilyushinsk, Petropavlovsk-Kamchatsky 50. Saindo da Sibéria continental e vamos direto para o extremo leste da Rússia, onde encontramos Vilyushinsk, anteriormente conhecida como Petropavlovsk-Kamchatsky 50. Localizada na deslumbrante península de Kamchatka, famosa por seus vulcões ativos e natureza selvagem, essa cidade costeira esconde um dos segredos mais bem guardados da Marinha Russa: um cluster de bases navais e submarinos nucleares. Durante a Guerra Fria, a Baía de Krasheninnikov era praticamente uma fortaleza. Submarinos de mísseis balísticos e navios de ataque atracavam ali sob vigilância constante, protegidos por uma zona militar de alta segurança. Civis só podiam entrar com permissões rigorosas e qualquer menção pública sobre Vilyushinsk era proibida. Para a maioria, o que acontecia ali era um mistério envolto em sigilo e mar frio. Com a queda da União Soviética, a cidade permaneceu estratégica, mas o orçamento militar sofreu cortes drásticos. Muitos dos submarinos envelheceram e acabaram desmantelados. Hoje, continua sendo um dos principais pontos da frota do Pacífico da Rússia, com bases modernizadas que ainda guardam segredos e garantem que a cidade permaneça fechada ao público. Número 10. Vladivostok. Para encerrar com chave de ouro,
ou de portões de ferro, vamos falar de Vladivostok. Hoje, a cidade é um destino relativamente acessível, conhecida pelo porto no Oceano Pacífico e pela ponte da ilha Russky, que impressiona pela engenharia. Mas nem sempre foi assim. Durante boa parte da era soviética, a cidade foi um território proibido para estrangeiros e, em muitos casos, até para cidadãos russos de outras regiões. Por que tanto sigilo? A resposta está no mar. Vladivostok era a sede da poderosa Frota do Pacífico da Marinha Soviética, um ponto estratégico vital para a defesa do país durante a Guerra Fria. Submarinos nucleares, contra-torpedeiros e navios de guerra ocupavam seus portos, e qualquer ameaça de espionagem era tratada com extrema seriedade. Como resultado, a entrada de não-residentes era quase impossível. Estrangeiros precisavam de permissões especiais, raras como ouro. A cidade desapareceu dos mapas turísticos, mesmo sendo um dos maiores centros urbanos da região. Tudo mudou com o colapso da União Soviética. Em 1992, o presidente Boris Yeltsin abriu Vladivostok para o mundo. Desde então, a cidade passou por uma transformação, tornando-se um vibrante polo econômico e cultural. Hoje, é um destino popular, atraindo viajantes da rota do Transiberiano e turistas asiáticos que exploram suas ruas cheias de história. E assim, encerramos mais uma viagem pelo mundo fechado e secreto da Rússia. Se essas histórias te chocaram tanto quanto a gente, já sabe o que fazer. Inscreva-se no canal, ative o sininho e fique por dentro dos próximos vídeos. Agora queremos saber: o que mais te impressionou nessa lista sombria? Deixe seu comentário aqui embaixo e vamos continuar essa conversa. Muito obrigado por nos acompanhar até o final. Nos vemos na próxima jornada, desvendando os lados menos conhecidos e mais intrigantes do nosso belo mundo. Até lá!